quero iniciar minha fala, presidente, apresentando um requerimento nos termos do artigo 218 do Regimento Interno e de acordo com as tradições da Casa, para que possamos reconhecer e fazer uma homenagem ao ex-deputado federal por 6 mandatos, Fernando Lira, que faleceu no dia 14, na última semana. Eu quero, então, que fique inserido um ato de votos de profundo pesar na ata e que haja uma apresentação de condolências à família. Esse é um pedido que eu faço, senhor presidente. E, ao mesmo tempo, senador Collor, senadores, senador Randolph, e, ao mesmo tempo, falar um pouco desse pernambucano. O Fernando Lira, na verdade, a gente pode falar dele de muitas maneiras. Ele era mais de um Fernando. Mas, sobretudo, 2 maneiras eu quero falar: o político e o humano. Como político, nós vimos em Fernando Lira uma capacidade que nunca houve muita, mas nesse momento tão rara na política brasileira. Em primeiro lugar, eu queria dizer que foi um político de princípios. Ele fazia política com objetivos, com propósitos, não com interesses menores. Ele fazia política sabendo onde é que queria chegar. E a primeira coisa era a democracia, porque ele começou a fazer política lutando pelo fim do regime militar. E em nenhum momento ele transigiu com este objetivo, mas sabia articular. Não era um político apenas de princípios que às vezes termina se transformando num filósofo, por falta da habilidade necessária para se chegar aos objetivos que se propõe. Ele sabia como fazer para chegar ao objetivo do qual ele não abria mão. Terceiro, é a coragem que ele tinha de, quando fosse preciso, fazer um caminho que as pessoas não estavam ainda acostumadas. E o melhor exemplo disso é quando, derrotada a reforma constitucional que criaria a eleição direta para presidente, todos aqueles que faziam parte do grupo dos autênticos ficaram perplexos, ou esperando um outro momento para lutar pelas diretas. Fernando, com a coragem que ele tinha, enfrentou os que estavam próximos, com a imaginação que ele tinha, imediatamente viu que a saída era a eleição indireta com Tancredo Neves. E eu lembro, pela minha convivência com ele, que já em 83 ele foi à posse de Tancredo Neves, quando todos os outros autênticos foram à posse do governador de São Paulo. Porque ele viu que o caminho era aquele, sem abrir mão de nenhum princípio, que era o fim do regime militar. E com a sua capacidade de articulação, por conta da coragem e da imaginação política, ele foi, sem dúvida alguma, um dos grandes responsáveis pela obtenção dos votos necessários para, naquele 15 de janeiro, o Tancredo Neves fosse eleito. Fernando tinha na mesa dele uma lista de todos os nomes do colégio eleitoral, senador Tax, e ali acompanhava um por um, para ver como chegaria ao número mágico que permitiria a eleição de Tancredo Neves. Essa coragem, essa imaginação, essa capacidade de articulação é raro, mas ainda é mais raro ter tudo isso com princípios firmes, em que a política é feita para obter um resultado. Esse resultado era o fim do regime militar. Mas não parou aí. O Fernando Lira foi um político que teve a oportunidade e soube aproveitar a oportunidade
de fazer os gestos necessários para eliminar a censura no Brasil, para regulamentar os partidos no Brasil. Obviamente, e não se pode esquecer, sob a presidência do senador José Sarney. Fernando Lira foi escolhido pelo Tancredo Neves, mas foi mantido por José Sarney, que o manteve e lhe deu total possibilidade de, ali sentado como ministro da Justiça, ele fazer rapidamente o cumprimento de tudo que era preciso para que esse país saísse de um regime autoritário, embora nos últimos anos já não era tão autoritário, para um regime democrático e civil. Deve-se a ele, sob a presidência de José Sarney, um ato assinado pelo presidente da República que simplesmente acabou a censura no Brasil. Outro que permitiu que todos os partidos fossem possíveis nesse país, inclusive Partido Comunista, que naquela época era algo visto como inimigos gerais do regime anterior. Fernando foi o ministro que mudou o Brasil. Naquele exato momento em que ele, ao sentar ali, não esqueceu os compromissos nem os princípios, mas levou adiante os compromissos e o princípio, que naquele momento era fazer as reformas políticas. E essa reforma passava, sobretudo, por uma constituinte e uma nova Constituição. E aí ele cumpriu também seu papel. Aí, junto com o presidente da República, convocaram uma constituinte que talvez tenha sido a mais livre que esse país já teve. O Poder Executivo, durante o funcionamento da Constituinte, não se intrometeu para tentar impor sua vontade. Foi uma Constituinte livre, soberana, em que tinha um presidente, Ulisses Guimarães, que às vezes tinha até mais poder do que simplesmente o líder de uma nova Constituição. Além dessas qualidades que eu falei, eu quero lembrar uma mais que também é rara hoje em dia na política. Fernando Lira, apesar de ser um pernambucano, caruaruense, ele foi sempre um político nacional. Fernando Lira não colocou os interesses locais de seu eleitorado na frente, senador Rego, na frente dos interesses nacionais. Hoje está ficando raro isso. A maior parte de nós fala o que o eleitor local quer ouvir. Fala o que vai prometer ao eleitor o máximo de vantagens imediatas. Fernando Lira nunca se comprometeu em falar o que o local precisava, porque ele colocava o nacional na frente do local. Essas qualidades, a meu ver, estão faltando. E no momento em que falta Fernando, senador José Agripino, talvez seja a maneira de lembrar que nós precisamos estar mais próximos do discurso nacional. Nós precisamos estar preparados para executar aquilo que defendemos, que nós precisamos ter coragem de adaptar, quando for preciso, a maneira de lutar, mesmo sem abrir mão de por que lutar. Essa capacidade de articulação e essa amarra a princípios são pontos que Fernando Lira vai nos deixar faltando. Quanto ao humano, eu quero dizer 3 coisas que caracterizaram Fernando Lira. E aqui alguns conheceram, provavelmente muito bem. Primeiro, a capacidade de ser amigo. Eu conheço talvez dezenas de pessoas que digam: Fernando Lira é um dos meus maiores amigos. E conheço um bom número que dizem: Fernando Lira foi o meu melhor amigo. Porque ele tinha uma capacidade de empatia, ele tinha uma empatia que fazia com que você imediatamente se aproximasse e gostasse. Isso é muito raro. Ele tinha uma capacidade de fazer uma intimidade entre as pessoas com ele, que é muito raro. Para isso, ele precisava ter a segunda qualidade humana que eu coloco: uma imensa generosidade.
Fernando em nenhum momento colocava seu interesse pessoal na frente do interesse do grupo ao qual ele pertencia, fosse um partido político, fosse o grupo dos seus amigos. E, finalmente, a capacidade maravilhosa de conversar, de falar, de ouvir, de rir e de fazer com que a gente fosse estimulado, cada um de nós, a falar com ele. Eu perguntava há pouco ao senador Pedro Táxi qual é a palavra que se pode dizer para representar a pessoa que é bom papo. Porque eu queria uma palavra mais correta. Mas no português a gente não pode usar conversador. Porque conversador passa a ideia daquele que quer levar todo mundo na conversa, São Colo. Então não pode se chamar de conversador, porque haveria um mal-entendimento. Mas é isso que Fernando era. Um homem de conversa. Tanto da política que ele respirava de uma maneira tão intensa a cada minuto, mas também de tudo mais que fosse preciso falar, e ele era capaz de ouvir. E tudo mais que a gente quisesse falar com ele, que ele era capaz de ouvir. Por tudo isso, eu manifesto aqui a minha profunda tristeza pelo falecimento desse grande amigo meu, e a quem eu devo politicamente, porque meu primeiro cargo político foi chefe de gabinete dele no Ministério da Justiça, no governo José Sarney. Depois eu fui eleito reitor e aí comecei a ter uma carreira política. Mas em todo momento dessa carreira política que eu tive, depois, eu nunca deixei de ter Fernando Lira como uma daquelas pessoas que eu ligava para saber como fazer, que eu conversava para dizer o que eu queria fazer e para ouvir dele o que ele achava que estava certo, nesse cenário nacional que ele era tão capaz de captar, de entender, de formular e trazer uma proposta para nós, proposta essa que ele sabia articular muito bem. Por tudo isso, o Fernando fica. Perdemos Fernandos, mas eles ficam, porque ficam como exemplo de um político que eu gostaria muito de seguir. Era isso, senhor presidente. Senador Cristóvão, em nome da mesa, nos associamos a Vossa Excelência e o vosso requerimento será atendido na forma regimental. Senador, há um pedido de... Senador Vital do Rego. Senador Cristóvão, antes que Vossa Excelência possa deixar essa tribuna, eu não poderia, na condição de paraibano, que viu de tão perto o pernambucano, o homem de profunda verve oratória, como Vossa Excelência chegou a comentar em uma das suas recentes entrevistas, um dos maiores palanqueiros que Vossa Excelência já pôde ter visto na sua vida pública. Eu quero me somar, não é este discurso, mas essa despedida saudosa que Vossa Excelência está fazendo da tribuna a um dos maiores democratas deste país. É muito fácil, senhor senador, sentado aqui ou falando aí, expressar sobre democracia, mas praticar na essência dos seus conceitos, Fernando Lira assim o fez com toda a plenitude, ousando em momentos difíceis, angustiantes, de profunda instabilidade que nós vivemos, de um passado recente e que Vossa Excelência tão bem pôde fazer o retrato agora há pouco, quando participou da indicação, ou foi um das inteligências que construíram a saída de Tancredo Neves, mas, acima de tudo, a voz de Fernando Lira, nos seus momentos finais, quando escrevia sobre tudo neste país, marcava fortemente a sua vida e a sua história. O Brasil perde muito, o Nordeste consigo também perde a voz daquele homem forte, corajoso e que imprimia uma coragem cívica
que é e deve ser exemplo a todos os jovens políticos de hoje. Parabéns pelo pronunciamento saudoso, mas em memória a um dos homens públicos deste país, que nós devemos honrá-lo. Obrigado, senador Vitor do Rego, e fico muito feliz de ter o seu à parte incluído no meu discurso. Senador Randolph. Senador Cristóvão, quero me associar à homenagem que Vossa Excelência faz ao ilustre pernambucano Fernando Lira, que tem uma trajetória que faz falta aqui no Congresso. Fernando Lira fundou o MDB, se identificou com o grupo dos chamados autênticos. Figuras como ele, Lisânias Maciel, Ulisses Guimarães, são perfis que deixam contribuição indispensável para a democracia e, repito, fazem muita falta à construção da democracia brasileira. Quero só destacar na vida de Fernando Lira, na sua trajetória, a possibilidade dele, os atos dele, de ter flexibilidade nas ações táticas e firmeza de princípio. Foi nessa máxima que ele, mesmo identificado com o MDB autêntico, apoiou a anticandidatura de Ulisses, em 1973. Na década seguinte, liderou, junto com tantos outros, a campanha por eleições diretas para presidente. Derrotada a emenda Dante Oliveira aqui no Congresso Nacional, ele teve a humildade, com o mesmo engajamento e com o mesmo vigor, de buscar a alternativa negociada com a eleição de Tancredo Neves, mesmo sabendo que aquilo não era o que pensava a maioria do chamado grupo autêntico do MDB. Foi assim, com firmeza de princípio e flexibilidade na tática, para alcançar os objetivos, e o objetivo de sua vida, e que ele bem realizou. Ele terminou dizendo que a grande obra sua no Ministério da Justiça foi ter acabado com a censura. Eu vou mais além que isso. A grande obra de Fernando Lira foi ter posto tijolos para sepultar a ditadura e para a abertura democrática em nosso país. Cumprimento Vossa Excelência pela homenagem, invejo Vossa Excelência por ter convivido com este belíssimo brasileiro, e, se me permite, me associo ao requerimento de Vossa Excelência de pesar. Obrigado, senador Randolph. Só para concluir, presidente, eu quero dizer que toda essa capacidade dele de se reciclar sem abrir mão dos princípios vinha junto com uma capacidade muito forte de articulação. Talvez pouca gente lembre hoje, por causa da idade até, que o Fernando Lira e o senador José Agripino testemunha disso, provavelmente. Fernando Lira foi fundamental na vinda de Marco Maciel e do então PFL para apoiar Tancredo Neves. E se não tivéssemos tido esse apoio, senador José Agripino, era possível não, era certo que o Tancredo não teria ganho no colégio eleitoral. O Fernando Lira foi quem fez os diálogos, até pela pernambucalidade, com esse grupo. E, ao mesmo tempo, foi quem convenceu Miguel Arraes também a apoiar esse projeto. Convenceu Miguel Arraes e, através daí, o PCdoB, que estava se formando. Lamentavelmente, que eu creio, não trouxe o PT, porque o PT não veio para o lado de Tancredo Neves, achando que ainda devia continuar insistindo na ideia das diretas, que a gente ia ter que esperar muito mais tempo do que 89, presidente Collor, quando o senhor foi eleito como primeiro presidente. Era isso, senhor presidente. Eu preferia estar falando de outro assunto, mas sinto-me não satisfeito, mas sinto-me orgulhoso de poder falar aqui de um grande brasileiro, um grande pernambucano, um grande político.